Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, estamos aqui mais uma vez, nesta manhã, o primeiro dia da semana, que é chamada Manhã da Bênção. Nós já fomos abençoados nesta manhã e queremos continuar a ser mais abençoados no decorrer dessa escola. Deus eterno, como já ouvimos testemunho aqui, da grandeza, da misericórdia do Senhor, fazendo maravilha em nosso meio, Deus. Nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Amém. Bom dia com Jesus, que Deus possa continuar nos abençoando. Queria ouvir um clipe de Goiânia com pergunta e resposta, que é para Goiânia e para o Brasil e para o mundo a resposta, porque a pessoa faz pergunta e essa pergunta responde a mesma pergunta que às vezes muitos têm. E a gente fica agradecido a Deus. Eu estava observando aqui as crianças, gente, acho até graça. As crianças estão interessadas. O irmão Lucas está de parabéns. Das crianças interessadas na escola dele. E eu vejo que eles ficam assim, bem interessados. Eu acredito que também ele está interessado. Quando a gente está ganhando, a gente fica animado, né? Aí me veio assim que criança pequena aí que está sendo levada e trazida, levada para a escola e trazida da escola pelo pai, e eles querem que os pais levem, eles não querem que manda não, eles querem que leva, e também querem que busca. Tenho visto isso aqui em casa. Josué está na escola e começou o pai dele levando ele, mas ele quer que a mãe dele vai também lá. E exige que ela vai com ele. Às vezes o outro pode trazer ele, pode levar, mas ele não quer, ele quer o pai e a mãe. É uma questão dele, né? Ele querer. Às vezes ela está ocupada, quer ficar e ele exige. Eu quero que minha mãe vá. Então, isso é a semana toda. E que interesse bom se os pais acompanhassem seus filhos na escola. A presença lá para as professoras mostra um interesse do pai e da mãe. E eles, começando nessa idade, a formação na escola, fisicamente e também na cultura, na leitura, e a gente vê o resultado aparecendo aqui de criança muito pequena lendo a Bíblia. Aprende com a mãe, aprende lá e já lê a Bíblia aqui. Então é vantagem. Mas aí eu estava pensando também, a pessoa
tem vários ofícios na mesma pessoa. Normalmente, eu gosto de falar de defeito, falar de erro, e não gosta de falar de coisa boa que o presidente da República faz, que o governo do Estado faz e que o prefeito da cidade faz. Mas nós, como cristãos, deveríamos deixar os que quisessem falar mal. Não precisa mais, já tem muito que falar mal. Nós precisávamos de falar bem do governo, do presidente, do prefeito, das autoridades, da polícia, do delegado, porque já tem demais quem fala mal. Então, para nós ensinar nossas crianças a fazer isso, não precisa ensinar não, eles vêm falando, se os pais ajudar ainda, se torna uma geração maldita, uma geração como ontem eu rasguei meus versículos por causa disso. Espiritualmente falando, uma geração perversa, corrupta, adúltera, como essa, querendo presidente bom, querendo governo bom, querendo prefeito bom, querendo pastor bom. E, portanto, quem fala mal do presidente, fala mal do pastor também. Chega lá. Porque ele é maldizente. O maldizente acha defeito para maldizer de tudo. Quando a pessoa é maldizente, ele é batizado com o espírito da maldição, só para maldizer. Tem coisa boa no presidente? Tem. Tem coisa boa no governo, no Estado? Tem. Tem coisa boa no prefeito? Tem. Tem coisa ruim nas autoridades? Boa? Tem. Aí, tem coisa boa na igreja? Tem. Se você quiser falar bem da igreja, dos irmãos, você pode falar. Se quiser falar mal também, pode começar de um por um aqui, que você vai achar defeito para você falar. Não vai sobrar nem o pastor, ninguém. Se você for olhar defeito, você é um reparador de defeito, então você pode entrar na igreja dos maldizentes e você vai maldizer de tudo, vai reclamar de tudo. Mas se você entra nessa outra linha, você vai agradecer por tudo. Graças a Deus pelo presidente que nós temos. Graças a Deus pelo governo que nós temos. Tem muito que se ver. Graças a Deus pelo prefeito que nós temos. Graças a Deus pelos vereadores. Tem coisa boa neles? Tem. É certo que tem lá os seus defeitos, né? Mas não é obrigação, não é dever nosso mexer em coisa podre, não é. Nós não somos urubus, não somos abutres, nós somos águias. Amém? A águia não anda caçando carniça, ela gosta de carne fresca. A gente chega aqui, isso aqui que eu estou falando, não tinha nada a ver com o que eu estou pensando em falar. Mas voltando para as crianças, há uma norma de formação de crianças, pois as crianças bem pequenininhas, elas têm que ser formadas com boas nutrições. O profeta fala nessa mensagem, adoção. E
que ela, por exemplo, fisicamente, se ela usa as vitaminas certas para o seu corpo, vai refletir na vida inteira dela. Então as crianças lá comem mamão, porque nós estamos vendendo mamão. Ontem mesmo nós comemos 70 caixas de mamão para levar para os meninos da escola comer. Vocês deixam só para os meninos, né? Porque em mamão tem vitamina. Fui no farmacêutico ali, ele nem quis me vender vitamina C. Ele falou assim, se você pega limão, laranja, goiaba, é vitamina para a pele. Então, nós usamos o químico, mas o certo é o natural. As vitaminas estão nas frutas, nas verduras, no mamão. Mamão diz que é laxante, né? Você vai tomar Mosec para parar caganeira, né, que se fala. Mas largar de mão disso que trava o intestino e faz mal, né? Aí até esse remédio que saiu até de mim. É só para dar uma freada assim. Mas eles inventam outros medicamentos, como bem o Floratil. A gente tomava Floratil, hoje tem outros nomes, que ele é uma coisa diferente. Ele até ajuda a tirar a dor da barriga e também ele chama flora porque ele ajuda as floras do intestino da pessoa a recuperar e não é um purgante que tira o limo das tripas, deixa eu falar na linguagem. E tem coisa que você usa que pode ofender as fibras do intestino, mas tem coisas que ajudam as fibras. Quando era menino, estava com a barriga meio ruim, tempo de goiaba, eu baixava no pé de goiaba lá, via bastante goiaba, a bicha meio pertence, né? E ela é um produto que Deus criou cada um para uma coisa, né? Não criou isso à toa, não. Se de limão, tem uma coisa no limão, né? Na acerola tem uma coisa na acerola. E assim por frente. Mas aí, irmão, a questão da criação, formação da criança, estrutura física, estrutura cultural, não sei se fala assim, né, mas a estrutura do desenvolvimento, da formatura, na letra, na leitura, que todo mundo hoje precisa. Antes não precisava não. A pessoa pode puxar o cabo de uma enxada e não precisava disso. Para ser um machadeiro igual eu fui, trabalhar com machado de 7 libras, não precisava disso. Para ser um carreiro, carro de boi, não precisava disso. Mas hoje, para tirar uma habilitação, precisa disso. Para pegar no cabo de um arado, não precisava disso. Mas hoje, para pegar um trator, ou para pegar uma máquina, aí já precisa da cultura. Não sei se tem que chamar de cultura. Precisa de leitura, precisa de estudar manual e tudo mais. Embora o povo não gosta de fazer isso. Você imagina para mexer num som e qualquer coisa assim, então precisa hoje estudar. Então a mãe tem que ajudar a professora lá na escola, no desenvolvimento do seu filho. E aqui na igreja eu vi bonitinho, né, os pais trazendo as crianças aqui na frente, até crianças de braço trazendo na frente.
E a criança fica observando. E aqui a irmã esse ano trazendo a criança dela aí. Eu lembro do Josué quando ele era muito pequeno. Ele era muito observador do culto doméstico. E até hoje continua. Ele querer fazer parte do culto doméstico. Então as pessoas se tornam parte e quer ser parte de tal coisa. Mas depende muito do pai e da mãe interessar. Agora não é fácil sacrificar cedo, levantar menino, arrumar menino, lavar menino, trocar roupa de menino, e levantar e às vezes cansado, às vezes querer descansar, e trazer aqui para a formação da vida com Deus, da vida espiritual, que é uma parte principal da nossa vida. Ensina os seus filhos, enquanto pequeno, o caminho que deve andar, e mesmo depois de velho, eles não desviarão dele. Então, esse pai e essa mãe que está fazendo esse sacrifício com seus filhos, vai trazer resultado. Então, nós estamos mais ou menos no rumo certo. Quem está fazendo isso, esforça para fazer, levanta mais cedo. Os meninos sabem que tem um cafezinho aqui, pãozinho com café, é para isso. Porque aí o pai tem que comprar pão, fazer o café lá em casa, já vem direto tomar o café aqui. Então as crianças aprendem, o pão da igreja é mais gostoso. Aí ó, depois que termina a escolinha deles, eles estão dormindo aí, deixa eu levantar cedo. Agora eles podem dormir à vontade. A gente já não quer deixar os meninos dormir. Mas menino levantar muito cedo, aí hora dessa dá um sono, já tomou café. Mas é isso. Isso é escola. Eu digo isso que é escola. Nós temos muita coisa na mensagem, está ensinado já. Tem muita coisa na internet, no celular. Qualquer hora que você quiser ver, você acessa lá, você abaixa, você liga. E aí aqui na escola, a internet ela não pinta a parede, a internet não arruma as lâmpadas, a internet não lava os pés dos outros, a internet não dá ceia, a internet faz muita coisa, mas não é tudo, né? Tem coisa que cabe a nós fazer. E às vezes tem gente que diz, eu fiquei em casa, assisti um culto maravilhoso lá em casa, não fui na igreja. Culto na internet não é igual culto em casa, na igreja não. Fiquem sabendo disso. É bom, é uma extensão que Deus criou para nós. Mas na internet, principalmente se for na igreja, até que tem mais sentido, mas em casa não é igual na igreja. Nem mesmo a internet em casa como na igreja tem diferença. E o povo está assim com um desejo de comodismo. Quem assiste o culto pela internet em casa até que faz muito, e tem outros que não assistem não. Mas tem uns que ainda faz isso, né? Mas vamos em frente. As crianças é muito importante. Você está doando para as crianças um sacrifício. Jó, ele fez alguma coisa pelos seus filhos, mesmo estando distante. Ele ofereceu o holocausto por eles. E agora na mensagem da tua casa, o irmão Brana diz que Jó foi recompensado em encontrar os seus filhos no céu. Ele falou.
Deus aceitou o seu sacrifício, matou eles todos, porque eles eram ricos, se deixassem eles iam para o inferno, mas Jó intercedeu e eles foram para o céu. Veio um redemoinho lá e levou. O que eles queriam era aniversário. Tem gente que não está na escola aqui porque um fulano de tal lá está fazendo um aniversário. É mais importante um aniversário, festinhas de família. E isso é de família, é bom, né? Não tem coisa melhor. E a pessoa deixar o melhor pelo pior, eu tenho prejuízo, né? Tem prejuízo. Vai fazer um aniversário de um buguelo qualquer lá, tem que a família ficar toda em casa, mas não traz buguelo para a igreja. Orar por ele aqui no aniversário dele. Irmão, tem tanta coisa que dá para rasgar as vestes mesmo, como Josué fez. A gente fica com raiva, a gente fica... Dizem que a ira de Deus acendeu sobre o povo de Israel quando aqueles soldados morreram. Mas acendeu como? Acendeu sobre a vida de Josué, ele rasgou suas vestes, pôs a cara no chão, jogou terra na cabeça e diz: olha, o nosso Deus não pode perder. Simbolicamente, nós que temos o Espírito Santo, nós temos que rasgar as vestes sobre certas coisas. A ira de Deus acendeu, mas em quem? Em Josué. Josué apelou mesmo, ele apelou feio. Ontem à noite eu tive um tempo, até eu fui olhar o que o pastor Jair está querendo com a mensagem do Redentor vive, e eu vi um pouco ali o que é que ele quer. Lá no encontro. E aí, mais do que isso que eu estou falando aqui, eu já falei, me veio. Seja maldizente quem quiser, mas nós não devemos ser maldizentes. Nós não devemos ser maldizentes. Tem gente que maldiz até os seus próprios filhos. Essa menina não presta. Esse menino não vai prestar. É coisa de se falar, um pai falar, uma mãe falar. Eu estava pensando no companheirinho, talvez eu vou fazer isso. Perguntar qual a menina que é preguiçosa, que já começa de cedo. Qual o menino que é preguiçoso, mal mandado, manda e não vai. E fazer um apelo, qual a menina que é trabalhadeira, o menino que é trabalhador, a menina que é bem mandada, que é a linguagem nossa, já mandou, ela já está indo já. E qual é que é o burro empacador? Porque hoje nós vamos ver aqui, se der tempo, na mensagem de adoção, se nós somos um burro velho aqui na igreja ou uma mula velha aqui na igreja. Linguagem do profeta de Deus. Você é uma mula velha? Você é um burro velho? Talvez não chegar a isso aqui. Não. É claro que não. Porque se fosse, às vezes você nem estava aqui. Você se moveu daquele lugar lá atrás que você poderia estar para estar na mensagem hoje. Então prova que você não é burro e nem mula. Deixa eu ver só um clipezinho ali, o que é. Depois tem uma pergunta aqui, que veio em cima da hora aqui no púlpito agora, mas não vejo o que nós faz. Vamos ver aí, só uma pergunta aí, qualquer coisa assim. Então,
Vamos ver. Que coisa boa a internet, maravilha, né? Coisa boa. Bom dia com Jesus. Ebenezer, até aqui será que está o microfone em frente? Não? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu vou acabar acostumando a pregar aqui sentado. Para que isso aí? Bom, vamos aqui primeiro nessas e-mails, né? Bom, chama a atenção de muitos a maneira que certas famílias se assentam na igreja. Pai, mãe, filhos. Isso é bonito. Tem moça que se assenta junto com sua mãe e chama atenção. Veja aí o irmão Wilson, sempre se assenta com sua família, sentindo a falta da irmã Sara Fernandes, né? Mas a outra responde por ela. Então, Deus que abençoe essa comunicação satisfatória. O irmão sem nome, eu estou falando irmão sem nome porque você pôs aqui sem nome, no lugar do nome, né? Então é irmão sem nome. Eu não votaria, só falo isso, viu? Você entendeu? Eu não votaria. Agora o irmão, a filha intercede pelo pai, que tanto trabalhou e por último trabalha no IML, um cristão, vendo cadáveres e o certo é que ele entrou em depressão, sofre muito. Depressão é difícil, mas para Deus não tem nada difícil. Para tanto você está recorrendo a Ele e pede um levantar de mão pelo seu pai. Faça de conta que é seu pai aqui. É um desespero muito grande. Que Jesus atente para esse levantar de mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém.
me chamou muita atenção, embora a internet invente tudo, aparece de tudo, parece ser verdade, e vai ver, é sobra de tempo. Não é? Mas o que me mostram, às vezes aproveito. O irmão Jesuíno me mostrou um vídeo e eu pedi para ele passar para o irmão Oséias. Pena que não passou a vovó cantando, era a hora da vovó cantar, né? Então é o presidente Donald Trump em Israel, ajoelhado no Muro da Lamentação. Tudo carece de verdade. Um acontecimento desse espalharia pelo sistema de televisão no mundo todo. Mas eu gostei, mas me chamou a atenção foi a narração. A narração deve ser ouvida. Eu não ouvi toda, porque caiu. Mas o irmão Oséias vai passar para nós 6 minutos disto. Nós estudamos acerca de profecia. Nós sabemos que Israel é o maior termômetro da volta de Jesus. Israel no Antigo Testamento, e alguns estudos antigos mostram que Israel era o centro do mundo. Jerusalém, o centro de Israel. O Monte Sião, onde foi construído o templo, é o centro de Jerusalém. E com o templo sendo erguido no Monte Sião, o templo se torna o umbigo do mundo, porque dali Deus manifestou a sua glória, e a glória de Deus se espalhou sobre a terra através de Israel, através de Cristo e hoje através da igreja que começou em Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Agora, meu irmão, a profecia de Lucas 21, 29 a 32 está se cumprindo. A figueira está florida e nós estamos vendo um cenário profético diante dos nossos olhos. Quem é Donald Trump? Se você não sabia, a palavra Donald significa o Senhor é meu juiz. E a palavra Trump significa trombeta. Deus levantou este homem na terra para trazer juízo e para alvoroçar as nações. Este homem ganhou o governo dos Estados Unidos tendo menos votos que a sua concorrente, um fato inédito. Além disso, ele assume o governo dos Estados Unidos no calendário judaico no ano 5777. Ele assume o governo dos Estados Unidos com 70 anos, 7 meses e 7 dias de vida. Além disto, ele é o 45º presidente dos Estados Unidos. E muitos estudiosos da profecia estão colocando ele na profecia de Isaías 45, quando Deus fala acerca de Ciro 100 anos antes de Ciro existir. Deus fala acerca de Ciro e diz: ele vai libertar o meu povo. Este homem ganhou o governo dos Estados Unidos, dizendo que em judeu ninguém toca, que ele traria paz no Oriente Médio e o templo de Salomão, o templo dos judeus, seria erguido. E esta semana que passou, ele coloca sua mão sobre o muro das lamentações, dizendo ao mundo que o templo será erguido. Que importância tem isso para a profecia? Querido, o maior sonho de um judeu é ver esse templo erguido. E dentro do cenário profético, nós sabemos que esse templo será erguido para o anticristo.
o arrebatamento é uma realidade para essa geração. Queridos, não quero te assustar com esse áudio, mas eu quero te dizer que o arrebatamento da igreja ocorrerá a qualquer momento. Prepare-te. Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. Gostaria que você compartilhasse este áudio com seus amigos, seus familiares. Esses dias Deus me deu uma visão em minha cama. E eu senti muito a presença de Deus. E Deus falou comigo para avisar a igreja, avisar seus amigos e familiares, que a qualquer momento milhões de pessoas irão desaparecer do planeta Terra. A qualquer momento nós veremos o desejado das nações, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Prepara-te, volta para a igreja, reconcilia-te com o céu. Jesus está às portas. Deus abençoe a sua vida. Amém. Bom, a matéria, a narração é plenamente aproveitável e não deixa de ser uma advertência para quem realmente vai no arrebatamento, que é o mensageiro, o mensageiro precursor já veio e agora está com a noiva em espírito, o espírito de Elias, que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. Agora eles não sabem quem é esse anticristo, mas nós sabemos. Nós sabemos que ele está em Roma, né? Pois bem, domingo passado nós tivemos uma palavra contundente e com a finalidade de livrar a muitos do fermento. Lá no recanto, quando dá fogo no mato e é combatido, a gente diz, bom, agora acabou. Acabou, graças a Deus. Acontece que na região que tem enchente, como lá, os paus apodrecem paus debaixo da terra, fica coberto. E o fogo vai indo, fumegando por dentro, de forma que a gente não vê. De repente é igual um formigueiro, brota lá, ao fogo de novo. E aquilo prejudica toda a mata. E às vezes aquilo foi um palito de fósforo que começou. Um palitinho de fósforo. Inocentemente, às vezes, sem intenção, sem propósito. Então começou aquele incêndio. Aliás, Tiago fala isso. Ele fala que a língua põe fogo na nossa linguagem, numa savana, num campo, numa mata. E então o que foi feito foi para a igreja, foi para aqueles que estavam envolvidos em um assunto muito delicado a respeito do moço, que teve um casamento
terminaram no divórcio. E a moça, com uma filha distinta, de família distinta, a quem nós amamos, sofreu essa desventura que qualquer uma está sujeita. Qualquer um está sujeito. Portanto, ela deve andar de cabeça erguida, continuar sendo a mesma, não pesa nada sobre ela, a questão do seu futuro é foro dela, não é foro da igreja, é julgamento dela, não é julgamento da igreja. Como dele também. Agora, aquilo, domingo passado, não quer dizer que eu estava dizendo que eu faço um casamento, outro casamento, rapaz, eu não posso pôr a mão. A igreja não pode pôr a mão. Isso foi tratado com os diáconos, eu recebi a ata do assunto. Não é certo? Eu dou graças a Deus por isso. Agora, cumpre-me o dever de cortar a fermentação por qualquer motivo, qualquer coisa, não é? Seja o motivo ou os motivos quaisquer, entendeu? Então, eu pedi para vocês. Escola dominical é conversada às vezes. O pai senta à mesa com os filhos, com a esposa e conversa. Ele está com a palavra, não é? Aos Hebreus 12, a partir do verso 1, está escrito: agora veja só, cumpre-me o dever como pastor, apagar o incêndio, comandar esse fator. O irmão Branham disse: fala as boas coisas. Se você não pode falar boas coisas, fique calado, não fale nada. Nem aqui, nem em casa, nem no trabalho, nem no lugar nenhum. Se tem locais de trabalho, é porque aglomera-se, é onde se encontram, muitas vezes, pessoas que não têm aquela doutrina da empresa, daquele ambiente. Ainda que está escrito lá, aqui é igual lá no Recanto, aqui nós não falamos da vida alheia. Quem fala mais com Deus, fala menos com os homens. Mas sempre escapole alguma coisa, vamos dizer. O importante é saber controlar. O importante é vencer o incêndio. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou, traz
tais contradições. Suportou contradições, né? Suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Argumenta convosco como filhos. Filhos. Você já pensou ser filho? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Eu não vou comentar, senão toma muito tempo. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Isso não quer dizer que quebra a cabeça, quebra o braço, quebra as pernas. Ele açoita com a palavra, com a correção. Não importa, o irmão Branham disse, não importa o quanto isso me fira, mas isso é para o bem do povo. Então eu não vou ser julgado por isso, por omissão. Entenda, por favor. Ninguém tem que ficar, viu? Não faça isso. Seja madura, seja maduro. Lembra-te do que o irmão Branham disse: se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu entro pelo mesmo caminho. Acontece comigo a mesma coisa, ou pior. Tenha temor de Deus. O temor de Deus forma um berço, e esse berço tem educação cristã. Pode não saber ler, mas tem educação, discrição cristã. Isso é muito bonito. Por isso, a gente tem que dar glória a Deus. Você já pensou, eu dando glória a Deus com minha mãe me cortando o chicote? Ah, você está dando glória a Deus, né? Porque está bom, né? Então vai mais. Não, aqui vai dizer, vai responder aqui, ó. E açoita qualquer que recebe por filho, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, filhas, porque que filho há a quem o pai não corrija? O irmão Branham disse, não importa, eu mesmo estou todo enredado, não importa o quanto isso me fira minha casa, não importa. Mas se estais sem disciplina, sem doutrina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, é filho gerado fora do casamento. Mas isso não quer dizer que um bastardo não possa ser um eleito, entenda. Sois então bastardos, eu falo bastardos fisicamente, na biologia, porque nasceu fora do matrimônio. Jefté nasceu fora do matrimônio e salvou Israel naquela ocasião. Muita gente pega isso e mata as pessoas que tiveram nascimento dessa natureza. E não pode de jeito nenhum.
Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, quer dizer, não são filhos de Deus, e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos rejeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito espiritual, né? Para sermos participantes da sua santidade. E agora aqui é o ponto, olha, presta atenção, verso 11. E na verdade toda correção ao presente na hora não parece ser de gozo, de prazer, senão de tristeza. Graças a Deus. Pior é a pessoa que Deus corrige e para ele diz, se o fulano estivesse aqui, isso é para fulano, isso é para ciclano. Mas na hora não é. E lembra uma coisa, a tristeza segundo Deus opera o quê? Opera salvação, porque opera arrependimento. Então, não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois, como está acontecendo agora, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Doença não é só física. Às vezes nós ficamos doentes espiritualmente falando. Você vê que Deus nos corrige sem gritar. Os pregadores têm que confiar na palavra. Não tem que entender que grito é unção. Unção não é grito. Eu já estou pregando, precisa ler a Bíblia. Mas é bom, muito bom. A gente sofre muito depois e fica olhando, está aqui, não está, meu Deus. Onde está? Tem que olhar, ver se está aqui. A gente sofre muito. O espancador não sofre. Está lá, 1 Pedro capítulo 5, o obreiro não pode ser espancador. E a igreja entende, a própria pessoa que está sendo advertida, ela entende, ela é briosa, ela tem um caráter brioso, se sente, se ressente, sofre. Então, é quando tem que ter compaixão, caridade. Não pode faltar a caridade.
O irmão Branham é pipoca. Pipoca, né? Hã? Pipoca? Pipoca? Pe. A mamãe fazia isso, põe a tampa, né? E começava. Eu ficava alegre, sunguetinho lá. E agora? Cortou o assunto. Vamos ler a Bíblia. Amém. A gente pode dizer que não sabe por quê, ou até não é essa a palavra. Que a Bíblia se está tornando nova, a mensagem se tornando nova para a gente. Conversei com um obreiro lá de Rio Branco ontem, conversamos um pouco, falamos sobre isso, que a mensagem está se tornando tão nova, mais nova do que quando a gente se leu pela primeira vez. A Bíblia está se tornando tão nova para a gente, mais nova do que quando a gente leu pela primeira vez. Porque quando nós lemos pela primeira vez, nós não tínhamos ainda o entendimento que temos agora. Engraçado isso, hein? Está acontecendo. Se não está acontecendo com você, busque ler a Bíblia e a mensagem que você vai ver isso. Às vezes ficou velho e você não descobriu que agora está ficando nova. Vocês viram alguma vindicação nessa manhã? Viram alguma vindicação de Deus nessa manhã já? Só que o pastor Joaquim é muito mais educado do que eu, né? E ele gosta da Bíblia. Ele gosta que a Bíblia fala. Como nós também. Gostamos do que a Bíblia fala. Mas aí, já foi uma escola. Primeiro, não está havendo pergunta difícil, capciosa, havendo até uma satisfação que aquela família estava dando de o pai baixou muito. Mas eu estou olhando o papel aqui, por isso que está baixo. Se eu levantar assim, aí fica em posição. Mas o pai sentando junto com os filhos na igreja. Filho, não foi? Coisa honrosa. Isso é uma vitória, o pai ter filho para sentar com ele na igreja. E assim por frente. Eu ouvi, nesse caso aí de Israel, o irmão até passou para mim, ali falou da lamentação. Mas o pastor Joaquim foi mais importante o comentário. Como é que ele lamenta no muro da lamentação? Você vê como é que eu vi o irmão passando para me ouvir. Também combinou com isso. Mas eles clamam, não sei quem que passou isso.
negócio deles clamando lá, no muro. Eu até ia pedir para assim, a gente ver, mas o pastor aqui não colocou essa parte, colocou foi a outra. É um clamor mesmo, com tudo que tem. Mas já ficou concluído. Mas aqui também tem perguntas. Bom dia com Jesus, pastor Benedito, Filomeno. Gostaria que o Senhor falasse um pouco sobre Deus ser. Vou erguer o papel aqui. Deus ser somente um e não três. Ele até não está fazendo a pergunta, está dizendo assim para a gente comentar sobre isso. Ele não está fazendo a pergunta, onde eu entendo. Comentar sobre Deus não ser um, Deus ser um e não três. Eu diria, é três em um ou é um em três? Peço um toca-fita aqui, eu vou mostrar três em um. O rádio, toca-fita e gravador é três em um. Agora, se fosse um em três, teria que ser uma dessas coisas em três, toca-fita. Porque a mesma coisa em três daria o mesmo tom. Mas três em um combina mais, né? Três em um combina mais. Mas se for o caso de alguém saber, eu gostaria que cada evangelista comprasse com seu dinheiro 50 mensagens dessa aqui e ter direto. A igreja sempre tem. Sempre a igreja tem aqui 50. Sempre a igreja tem 50 mensagens dessas. Por quê? Eu ia falar em reunião isso aqui, né? É difícil cada evangelista ter 50 mensagens dessas, para ele nunca ficar sem uma por onde ele vai. Sabe por quê? Porque se a pessoa coloca essa mensagem aqui na mão de uma pessoa interessada, não vai colocar isso na mão de qualquer pessoa. Não vai jogar pérola aos porcos. Então, ele está livre do sangue daquela pessoa. Mas ele não coloca essa mensagem aqui para ficar livre daquela pessoa e nem do sangue dela. Ele coloca essa mensagem aqui na mão da pessoa para colocar a pessoa debaixo do sangue. O que o pastor Sebastião falou, que a gente falou ontem? Ou você está debaixo do sangue, ou você está, como o profeta falou agora, na voz dele aí, alguém pode até lembrar essa palavra que ele falou agora, na escola. Do que está para acontecer agora. O mundo está para ser queimado a fogo. Porque a única coisa que vai consertar não é o governo, não é o presidente. Uma geração perversa não tem conserto. Só fogo. Fico pensando nisso. Tem gente querendo consertar, salvar isso aí. Deus está preparando um povo para o fogo, entregando aos seus sentimentos
para ser perversos e ser queimados com fogo. Agora ele está tirando você disso e colocando no lugar de proteção. Que você não seja uma mula velha ou um burro velho para não entender que Deus está querendo te tirar disso. Você empacar e não sair. A mulher de Ló, ela empacou na saída. E talvez que Deus ajude que não tem ninguém que queira ficar em Sodoma, ficar também para o fogo. Mas o irmão que fez a pergunta, a explicação está na mensagem de volta à palavra original. Se alguém tem interrogação sobre isso, eu vou dar a resposta de cheio. Pega a mensagem de volta à palavra original, se tem alguém que tem interrogação ainda sobre isso, pega imediatamente a mensagem de volta à palavra original e leva. E dá uma olhada e a pergunta está respondida. Mas não é uma pergunta, está falando para a gente falar, né? Veja, 3 em 1. O Pai é Senhor, o Filho é Jesus e o Espírito Santo é Cristo. Ele diz, eu e o Pai somos um. Ele diz, quem vê a mim vê o Pai. Ele diz, o Pai que está em mim faz as obras. Amém? Não é? Está escrito aqui separados, né? Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, está com uma seta aqui apontando. Senhor Pai, Jesus Filho, Espírito Santo Cristo. Então, Senhor Jesus Cristo é Deus, é um. Só que não é da maneira que os unicistas ensinam. Eles ensinam que Deus não é 3 e que é só um, pronto. O unicista ensina isso. Então, mais errado do que os que colocam 1 em 3, dizendo que é 3 pessoas distintas, é Deus. Está dizendo que tem 3 tronos, 3 deuses. Mas veja isso aqui com seta apontando. Senhor é o Pai, Filho é Jesus, Cristo é o Espírito Santo. Então, Senhor Jesus Cristo é Deus. Aí é só desfolhar sobre a unicidade de Deus aqui dentro. Tem muitas, as Escrituras afirmam aqui com tanta referência. Foi por essa razão que Tomé exclamou, Senhor meu, Deus meu. A quem que ele estava falando? A Jesus. Jesus é Deus. Foi por essa razão que Paulo disse, Senhor, quem és tu? Senhor para Paulo era Deus, era Jeová. Ele diz, eu sou, eu também eu sou. Jesus a quem tu persegue. Pedro disse, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1:1. Paulo escreveu, Cristo Deus eternamente. Cristo Deus eternamente. Os apóstolos tendo a revelação, Lucas 24:45, Gálatas 1:12, em cumprimento a Mateus 28:19, batizaram usando o nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme vemos em Atos 2,38, Atos 8, 14, 16, Atos 10, 47, 48 e Atos 19, 1. Assim. Esse Deus é um e o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Bom, aqui era muito fácil, né? É muito fácil. Mas a outra pergunta, para responder com mensagem do profeta, gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre a criança não ter o sangue da mãe e sim do pai. Não é pergunta também não, mas que explicasse isso. Você dá conta de explicar isso aqui, Camacete? Por quê? Que ele falando aqui, né? Gostaria que o senhor explicasse um pouco acerca ou sobre a criança não ter o sangue da mãe e sim do pai. Tem a mensagem do profeta que fala sobre isso, mas claramente eu precisava de tempo para me ver na mensagem que ele diz. Mas o profeta diz em que o sangue vem do macho. É isso? O sangue vem do macho. A fêmea só oferece oferece o óleo. Como é que chama essa matéria? A hemoglobina vem do macho, mas o sangue vem do macho. Então é por isso que a galinha não fica com o galo, o ovo não tira pinto, né? Depende dos dois, né? Galo também, alguns criam pinto, mas se a galinha chocar, eu nunca vi galo. Já viu galo chocar? Criar pinto diz que ensina, né? Eu vi isso. O galo cria uma manada de pinto. Igual tem pai criando uma manada de filho, a mulher divorciou e foi embora. Aí o galo tem que criar os pintos. Mas foi ela que gerou, né? Mas não é isso aqui o que o irmão está querendo, mas tem uma mensagem do profeta que fala o porquê disso. Pastor, lá no céu nós iremos nos conhecer ou seremos, aqui é uma pergunta, seremos estranhos uns aos outros? De acordo com a visão do profeta, às vezes a gente não conhece, mas vai identificar. Ele não conheceu a filha dele, não. E ela veio falando, meu pai. Lá no céu é pai. Isso nós somos irmãos, mas a linguagem, sabe? E ele falou, não te conheço, aí. Eu não tenho filho dessa idade. Foi uma surpresa. Lá é certo, está certo. O Sebastião está respondendo que depois que for para lá, conhece. Porque ele não tinha ido ainda, definitivo. Né? Aí também apareceu outra jovem para ele e falando, meu irmão, que era a esposa dele, era uma jovem. E apareceu uma velhinha de 95 anos que eu tinha batizado também, e falou, querido irmão,
você lembra de mim? Ele, não, não te conheço, não. Eu falei, eu sou aquela velhinha que você conduziu a Cristo, quando lá tinha tantos anos. Mas eu acredito que se ele ficasse jovem, ele estava velho, ele estava nesse corpo, quase que nós podemos responder que lá nós vamos conhecer uns aos outros com a fisionomia que nós tínhamos aqui. Fala disso. Você vai levar essa fisionomia. Então o Morribamã lá, será que ele vai ser baixinho assim? Por isso que Deus pode ter bilhões e bilhões de pessoas, cada um tem uma fisionomia diferente. Por que Deus tem tanto assim? Não mistura a fisionomia. Às vezes um parece com o outro, mas não é igual. Nem gêmeos não é igual. A mãe de gêmeos, ela separa ela por alguma coisa. Ela não engana com o Lazico e nem com o Jerico. Na minha classe de escola tinham dois gêmeos, branco, fogoiô, Lazico e Jerico. Eles estudaram no meu tempo que não tinha rico na escola. Aí o catarro corria pelo nariz assim, só ficava passando a mão assim, não tinha doença. E aqueles dois, por capricho, deixavam o bicho engrossar e ele descia assim e eles puxavam. Direto na escola, assim. Ele lembra disso, lembra, professor? Dois catarrentos neles aqui. Agora hoje os meninos parecem que não faz isso mais, né? Os pais ensinam, não sei. Menino hoje pequeno soa o nariz. Não fica puxando assim, o negócio. Nem desce de novo. Alguns limpavam com o braço assim, quando não tinha mais jeito, ficava. Não precisava de nem creme no braço. Mas vamos lá, né? Tem outro? Não, lá, irmão, de acordo com o irmão Brana, se nós for lá no céu, foi uma visão, ele não conheceu não. Precisa a pessoa identificar, eu sou aquela pessoa. Mas depois, quando nós for transformados mesmo, entrar lá, vamos conhecer sim. Quando aquela grande tela for baixada e a nossa vida mostrada, até o seu gesto vai aparecer lá. Aí não sei se isso é para o julgamento. Tudo indica que isso é para o julgamento, não é para os que já foram transformados. Não tem como se negar o que você fez errado lá. Você aparece na tela lá. Mas eu vou guardar isso aqui, talvez, se a pessoa quiser uma coisa melhor sobre isso, nós vamos ter que estar terminando a escola. Eu acho que não tem uma escola melhor do que essa. Mas eu quero dizer, vamos ler a Bíblia? O pastor aqui ia ler a Bíblia, Efésios capítulo 1. Tinha uma coisa aqui que precisava chegar lá, mas não vai dar para chegar. Só isso. Efésios capítulo 1. Só o versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então essa carta
Quem escreveu foi o apóstolo que foi escolhido pela vontade de Deus ao povo de Éfeso e os fiéis que estão em Cristo Jesus. Se você está, ele é apóstolo para mim e para você. Deus abençoe. Se ele é para nós, então a gente podia continuar lendo aqui, você pode ler em casa. O que ele falou, eu vou seguir aqui. E eu estou com uma mensagem na mão aqui. 2 minutos ainda dá para ver o que eu queria falar aqui. Eu vou voltar um pouquinho aqui sobre Josué. Josué, certo dia, teve necessidade de que o tempo deu necessidade, um pequeno tempo, um tempo extra, e o sol estava pondo, os homens não podiam lutar muito bem durante a noite. Josué, aquele grande guerreiro ungido de Deus, colocado ali na terra como Efésios para a nova igreja, possuindo a terra, tomando, ele precisava de algum tempo. Então ele disse: sol, fique parado. E ele permaneceu quieto por cerca de 12 horas até que ele tomou a terra. Veio? Esse apóstolo. Agora, o livro de Éfeso nos coloca exatamente em Cristo o que eles eram na Terra Santa. Nós não somos colocados na Terra Santa, mas no Espírito Santo. Agora vamos ler somente uma palavra e ver quão perfeita a igreja é. Vamos colocar de pé. Quão perfeita a igreja é. Se você precisa de alguma coisa nesta manhã, faça como Josué, precisou de um tempo. E ele conseguiu tempo para vencer. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós agradecemos, ó Deus, pela maneira que o Senhor trouxe para nós a matéria que nós precisávamos nesta manhã. Deus eterno, foi uma escola maravilhosa. Ó Deus, nós queremos que essa escola não unicamente acumule nosso conhecimento, mas que nós possamos usufruir de todo esse ensinamento para nossas vidas, Senhor. Possamos moldar o nosso caráter com a Sua palavra. Primeiramente, nós agradecemos a Deus por o Senhor ter tido uma fraqueza. Malbrana diz que a fraqueza do Senhor foi nos amar, foi nos colocar, ó Deus, na eleição, colocar o nosso nome no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Pai amado, isso não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de quem o Senhor chama. E, ó Deus, como nós falávamos ontem, nós fomos chamados por decreto. Não tem demônio do inferno, não tem nenhuma perversão que tire o Filho do Senhor da eleição, da predestinação. Embora somos cientes, ó Pai, que aquilo que plantamos nós colhemos, a ponto da Bíblia dizer que se nós plantamos alguma coisa, a colheita será multiplicada, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, se temos, ó Pai, que purgar os nossos erros,
nós queremos purgá-lo enquanto estamos aqui. Deus eterno, ajuda-nos, que nós nunca saiamos de debaixo do sangue do Senhor Jesus, e que nós possamos, ó Deus, usufruir dos benefícios do sangue do Senhor, que ainda continua no propiciatório, fazendo propiciação por nós. É claro que nenhum de nós, ó Pai, vamos nos dar ao luxo de errar, porque temos o sangue ali. Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, que estamos nessa dimensão, sujeitos a tanta coisa, Senhor. Se cairmos em alguma tentação, o Senhor possa nos guardar, nos livrar com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Que nós nunca, Senhor, percamos, ó Pai, o valor daquele sangue. Que possamos, cada dia que tivermos necessidades, reconhecer que erramos e falhamos, ó Pai. O Senhor possa trazer aos nossos corações o arrependimento e nós recorrermos àquela fonte de sangue que ainda continua eficaz para tornar-nos mais alvos do que a neve. Leva cada um dos irmãos para casa nesse dia, crendo nisto, Senhor, crendo que nós podemos ainda ser livres, ser limpos, ó Pai. O sangue do Senhor continua por nós. Deus amado, Pai Celestial, pedimos que o Senhor nos dê a oportunidade de estar de volta à tarde, continuando com o culto à noite. O Senhor continue a nos falar. Leve cada um dos irmãos para suas casas, protegidos e guardados, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Amém. Cumprimente seu irmão, diga Deus te abençoe até às 4:30, se o Senhor nos permitir, quando estaremos aqui com o companheirismo e logo em seguida o culto da noite. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Jerusalém.